Bom dia a todos. Em nome da Cantarino Brasileira, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, o apoio que nós recebemos aí dos nossos patrocinadores. Esse é um projeto que começou com um papo informal com o Jefferson, que está aqui, será um dos nossos palestrantes, e falando sobre IA. E no decorrer dessa trajetória, a gente convidou a Jaque, da IP News, para contribuir com a curadoria do projeto, tanto do informativo, que vocês poderão ter acesso no site da Cantarino, quanto nesse webinar. E aí, nesse período, a gente foi reunindo um monte de craques, né? Que vocês vão ter a oportunidade de conhecer aqui. E a gente optou por ter uma visão holística do tema de inteligência artificial, né? Vocês vão encontrar aí um advogado falando sobre o projeto de lei que está rolando aí no Congresso, tá? Muito obrigado a Nuveto, tá? A Embratel, a Atento, tá? Pela grande aí ajuda que vocês deram e contribuíram, tá? Jefferson, você é maravilhoso aí em todos os seus orientações. E eu gostaria de lembrar a todos vocês sobre o Prêmio Relatório Bancário, que acontece no dia 6/12, tá? Nós criamos aí uma trilha com várias ações. Em 6/12, vocês, no site da Cantarino Brasileiro, vocês poderão se inscrever para acompanhar a transmissão dos melhores cases vencedores, tá? Nesse mês, são várias ações onde a gente consegue apresentar para todos o que de melhor o setor financeiro, o ecossistema financeiro, aí incluindo bancos, fintechs, né, seguradoras, desenvolveu no decorrer do ano, ok? Então, muito obrigado mais uma vez, Five9, Nuveto, Atento, Embratel, Fastec. Jaque, é uma honra poder dividir agora, a primeira vez que a gente divide uma telinha juntos, né, um webinar juntos, eu falo um pouquinho, você fala um montão, tá? Muito obrigado, Jaque, por ter aceito esse convite dessa parceria, que eu espero que traga muitos bons frutos em 2022. Super obrigado a todos os palestrantes, tá? Mas isso a bola é com a Jaque, tá? A Casa Cantarino Brasileira é uma casa de todos vocês, tá ok? Muito obrigado. Jaque, por favor, bola contigo. Muito obrigada, Cantarino. Obrigada a todos pela presença. Sejam muito bem-vindos. Muito bom dia a todos e a todas. O webinar de inteligência artificial aplicada no atendimento ao cliente do consumidor de bancos e fintechs e financeiras e o setor financeiro em geral. A ideia aqui é discutirmos como é que a inteligência artificial está afetando a vida dos consumidores dessas empresas, desse setor especificamente. Inteligência artificial não é algo novo, não é uma tecnologia nova, mas ganhou muita atração com os projetos digitais, especialmente agora, nesse período de pandemia de Covid-19, que nós tivemos aí um aumento muito grande das transações e dos negócios digitais. Em todas as áreas, a inteligência artificial tem sido referência de ganho de produtividade, aumento de eficiência e redução de custos. Tanto que, mais recentemente, a gente publicou no portal IP News, que é o portal que eu coordeno, uma pesquisa do Gartner, dizendo que o crescimento já no ano que vem, em 22, vai ser de 20% dos softwares de inteligência artificial. E esse mercado deve chegar a 62 bilhões de dólares no mundo. O IEE, que é um instituto de engenheiros, um dos mais conhecidos e respeitados do mundo, elegeu inteligência artificial como uma das tecnologias de 2022. E é por isso que nós reunimos os craques, as feras desse setor de financeiro e especializados em tecnologia, para falar sobre inteligência artificial
no atendimento do cliente e os ganhos, principalmente que nós, clientes das instituições financeiras, temos a ganhar aí em relação à inteligência artificial, ao uso dessa tecnologia para nos atender. Esse webinar ele conta com o patrocínio da Nuveto Five9, a Nuveto é a representante da Five9 no Brasil, e para descontrair, nós vamos, ao longo da programação, fazer um quiz. Ao término de cada palestra, a gente faz uma pergunta e o primeiro que responder lá no chat, a gente entrega um brinde fornecido pelos nossos patrocinadores. Para abrir o nosso evento, eu convido o Dr. Danilo Roque, do FAS Advogados, que vai nos falar sobre a importância da regulamentação da inteligência artificial no Brasil e os projetos de lei que estão em andamento no Congresso Nacional. Só para você ter ideia, no Congresso há pelo menos 6 projetos de lei para regulamentação de inteligência artificial. E a dúvida é, tecnologia precisa ser regulamentada? Doutor Danilo, muito bom dia, muito obrigada pela sua presença e o microfone é seu. Obrigado, Jaqueline. Obrigado, Cantarino. Obrigado, Peninhos, pelo convite. Esse é um tema que me é muito caro, me é muito interessante e, como a Jaqueline apresentou, tem um potencial de ser muito caro para toda a economia e ser muito vantajoso, né? Regulamentação da inteligência artificial, Jaqueline, é importante, mas a gente tem que primeiro separar um pouquinho e perder um pouco o preconceito de regulamentação versus restrição. A regulamentação ela é muito importante e pode ser muito vantajosa no momento em que ela traz regras do jogo claras. A gente passou agora recentemente, acho que todo mundo sofreu um pouco disso nas suas empresas, as dores e sofrimentos com a LGPD. Mas antes da LGPD havia dores e sofrimentos de um cenário em que não se sabia ao certo o que poderia ou não ser feito, penalidades sendo aplicadas de forma sem conhecimento prévio de até onde exatamente poderia ir. Então, a gente entra nessa discussão de tecnologia deve ou pode ser regulamentada, e eu, como advogado, vou dizer sim, a gente precisa ter uma regulamentação, a gente só precisa ter um cuidado e um carinho do regulador, do legislador, para que essa regulamentação ela não seja restritiva a ponto de tornar uma tecnologia, uma inovação inviável, desinteressante. E o legislador brasileiro ele não está inventando nenhuma roda. Esse é um tema que está sendo discutido mundo afora. As principais economias do mundo estão discutindo regulamentação, inclusive Estados Unidos, que é um país reconhecido pela ausência de regulamentações legais em tecnologia. Os Estados Unidos prepara muitos guias, muitas orientações, e as próprias empresas criam suas próprias autorregulamentações, mas Estados Unidos também discute isso. China, Canadá, Reino Unido, União Europeia, os próprios países individualmente da Europa têm discutido isso. Então, mostra que regulamentar, discutir o tema é importante. No cenário brasileiro, isso é mais importante ainda, porque a gente está em um ambiente que, para quem talvez não tenha conhecimento, direito civil. Aqui, para a gente no dia a dia, via de regra, o que não é proibido é permitido. Então, a gente precisa ter diretrizes mínimas para dizer até onde a gente pode ir. Por que isso é importante para as empresas que desenvolvem a tecnologia e se valem dessas tecnologias? Qual a minha responsabilidade? Até onde eu posso ser punido? Será que isso tem um impacto financeiro? Para análise de risco do negócio, será que vale a pena eu correr esse risco, considerando os potenciais impactos que eu posso ter? Quando eu não tenho essas regras muito claras, eu não consigo ter essa aferição do risco propriamente dito, né? E aí vem os 6 projetos que a gente tem, 3 na Câmara, 3 no Senado. Um deles está mais avançado, que ele já foi aprovado na Câmara e acabou abarcando os outros 2, e tem 3 no Senado que estão parados ainda, estão aguardando novas movimentações, e agora vai chegar esse da Câmara.
Esse projeto, muita gente elogiando, muita gente criticando. Acho que o que é importante é a gente ter a visibilidade de que o legislador, com todos os elogios e críticas que ele pode ter, não está se furtando, não está deixando esse tema ficar apartado. Há até, no âmbito político, a visibilidade da importância que a inteligência artificial traz para o mercado, e quando o mercado vai bem, o país vai bem. A gente precisa, tem que parar de ter essa briga de público e privado, e lembrando que o público depende do privado e o público também não pode prejudicar o privado, mas já traz alguns delineadores importantes nesse projeto da Câmara que agora vai para o Senado. Começando por algumas responsabilidades, algumas diretrizes, alguns princípios básicos. De início, que a gente pode ver nesse projeto de lei, Jaqueline, é justamente a definição que o mercado tem criticado um pouquinho, mas do que é que eles estão entendendo por inteligência artificial, que é o sistema computacional a partir de um conjunto definidos por humanos. E o pessoal, tem gente muito mais habilitada tecnicamente aqui no painel hoje para conversar sobre isso. Não necessariamente a inteligência artificial é de processos computacionais definidos por humanos, né? Podem ter derivações muito maiores. Mas esse conceito inicial, que talvez merece um pouco mais de discussão, um pouco mais de debate, ele já nos permite ter uma ideia de qual é a preocupação do legislador. No começo, para vocês terem ideia, parecia que a preocupação era acontecer algo do tipo eu robô, vamos ter um Android que vai, ou Skynet, vai sair matando todo mundo e vai tomar a humanidade, enquanto a gente sabe que a inteligência artificial vai muito além do que a simples tecnologia que quer dominar o mundo. A gente tem inteligência artificial na prática hoje no nosso dia a dia, né, Jaqueline? Desde recomendação de produtos para compra nas nossas redes sociais, a própria apresentação de sugestões de o que é mais relevante para a gente, a sugestão de rota de navegação dos nossos aplicativos mais utilizados aí, com a ampliação da internet de tudo, da internet das coisas, IoT, isso tem se mostrado em franca expansão. E uma coisa para o atendimento ao cliente especificamente, que a gente vê que a inteligência artificial tem o potencial de ajudar muito, hoje uma tecnologia amplamente difundida e cada vez melhor, chatbot. A gente quer diminuir custos, mas sem prejudicar a experiência do consumidor, porque no final das contas, um consumidor insatisfeito é o pior tipo de consumidor que a gente quer. Em um mercado cada vez mais disputado, a conversão do novo cliente é muito mais cara do que a manutenção. E o chatbot tem o potencial de ser muito positivo ou muito negativo quando esse atendimento acaba sendo ruim. O que para a lei hoje a gente tem que já entender que eles não pretendem regular é o tipo de automação não inteligente, que não tira conclusões e não aprende por si mesmo. Então, gente, se vocês quiserem fazer um processo de automação de recebimento de notas fiscais, inclusão isso no teu sistema de faturamento, de pagamentos e indicação de quando vai ser pago, sistemática de aprovação, essa automação não inteligente, que ela não aprende com coisas dela própria, isso não entra na regulamentação de inteligência artificial. Sua regra de e-mail, não se preocupe, isso não vai, pelo menos hoje no projeto que a gente tem, não vai entrar. O que vai entrar é justamente esse atendimento, essa simulação do humano. É o que o Alan Turing chamava do jogo da imitação, né? Quando lá desde 1950, quando um computador era capaz de fazer algo em paralelo, idêntico a um ser humano, e um terceiro não conseguia identificar quem era o humano, quem era o computador, teria uma inteligência artificial. Aqui, será que os processos em que
num primeiro momento, talvez a gente nem consiga dizer quem é que fez. Será que tinha um ser humaninho ali atrás dando essa decisão? Muito provavelmente não. Em um mercado cada vez mais com mais dados, precisando entregar mais, precisando de uma maior rentabilidade, precisando reduzir custos, cada vez mais a tecnologia ela se mostra necessária, e aí trazer essas responsabilidades e minimamente princípios básicos para que a gente saiba o que não precisamos e o que não podemos fazer é essencial. E esse projeto, ele já traz algumas questões bastante interessantes. É até interessante, porque nada disso é exatamente novo na nossa cultura jurídica brasileira. Mas tem alguns aspectos interessantes. Por exemplo, tem como princípio que a inteligência artificial ela precisa ter uma finalidade benéfica para a humanidade. Então, iniciam-se discussões, e é um pensamento crítico que cada empresa tem que ter no seu desenvolvimento e aplicação das inteligências. Eu vou usar isso para o bem da humanidade ou vou prejudicá-la? Eu estou desenvolvendo essa tecnologia centrada no ser humano. Olha a preocupação de, tudo bem, vocês podem ter a tecnologia à vontade, mas o objetivo final dela se for para interação com o humano, se for para impactar na vida humana, ela tem que ser centrada no ser humano. Então, a gente precisa talvez deixar um pouco de não centrar apenas na questão econômica, na questão de produtividade, mas no humano como ponto focal. E, óbvio, isso não pode ser discriminatório, eu tenho que ser transparente. Por exemplo, uma coisa que aqui para o nosso bate-papo é extremamente relevante, quando eu estiver falando com o chatbot, a lei já fala, o projeto de lei já diz que eu preciso ter a indicação de que é um chatbot. Eu não posso simular ser um humano não sendo e não trazendo essa explicação. E essa transparência já traz um link muito interessante com a própria LGPD, que começou a valer na sua integralidade recentemente, mas que está aí desde 2018 trazendo uma série de discussões. Desde 2016, quando foi aprovado o GDPR pelo Parlamento Europeu, já iniciou toda essa discussão. Por quê? A gente sempre pensa que a inteligência artificial ela vai impactar diretamente, principalmente consumidores. E sim, tem esse grande potencial no chatbot, num algoritmo de criação de perfis, criação de scores, avaliação de risco de uma transação, um e-commerce, por exemplo. Isso é muito impactante. Mas uma regulamentação de inteligência artificial também é relevante, porque nem toda inteligência artificial vai ser para tratar dados pessoais. Por isso, até a necessidade e a relevância dessa separação de uma regulamentação para inteligência artificial e de uma para tratamento de dados. Porque se eu estou falando de processos de inteligência artificial, independente da tecnologia que seja utilizada, para, por exemplo, melhorar o fluxo de produção da minha indústria, em que vai tentar economizar materiais, otimizar o tempo de produção, reduzir o tempo de estocagem, melhorar essa questão meramente técnica. Eu não estou falando de tratamento de dados pessoais, então por que eu vou ter que me submeter a todas as exigências, responsabilidades, obrigações que a LGPD traz, se eu não tenho isso? Então, é bastante importante ter essa segregação e o projeto de lei, ainda com suas falhas, mostra já também uma ótica bastante interessante. E eu estou focando bastante nesse projeto 2120 da Câmara dos Deputados, pessoal, porque, como eu comentei, os demais da Câmara foram apensados a esse principal, e os do Senado ainda estão pendentes de discussão. O da Câmara está mais avançado, e ele é um pouco mais robusto mesmo, com potenciais críticas que possam ser feitas. Porque ele traz uma regulamentação inicial, ele traz uma responsabilização, que do ponto de vista jurídico a gente tem algumas dúvidas ainda, precisa ser melhorado sim, mas ele vem numa ênfase de, ok, estamos de olho na inteligência artificial, tenha cuidado, traga segurança para o seu processo,
evite, busque prevenir problemas, traga inovação, mas de uma forma responsável, seja transparente. Mas não se preocupe, porque o governo vai se interferir nisso de uma forma mínima, subsidiária. A gente, enquanto poder público, pretende fazer uma gestão pelo risco. Olha, é uma coisa até parece moderna para a gestão pública brasileira, porque não é a intervenção pela intervenção. Será que o risco é tão alto ante o benefício para que exija que eu traga uma regulamentação específica para esse assunto? Vamos trazer a sociedade para discutir. Esse fórum aqui é completamente relevante para justamente levar para o poder público quais são as dores do mercado. Órgãos, entidades de classe precisam participar ativamente para discutir. Espera lá, setor financeiro não pode ter as mesmas regras e regulamentações que o setor de saúde, né? Por que a inteligência artificial aplicada para o setor financeiro tem que ter as mesmas regras que o setor de saúde? Mas, ao mesmo tempo, cuidar do poder público, porque uma mesma inteligência ela pode ter aplicabilidade em vários setores. Então, vamos com calma, com muita parcimônia nessa regulamentação, porque o objetivo dessa lei, assim como da LGPD, assim como de várias outras, apesar de não parecer, não é brecar o desenvolvimento, é estimular um desenvolvimento consciente, trazer mensurações de risco de uma forma um pouco mais palpável, digo um pouco porque precisa de umas melhorias, mas é o reconhecimento do poder público, do poder legislativo, né, que é quem cria as normas, de que a inteligência artificial ela tem um potencial benéfico para a sociedade, para a economia, para todo mundo, muito grande. Então, vamos incentivar esse desenvolvimento de uma forma sustentável, segura. Vamos lá, utilizem sandbox, vamos construir junto à regulamentação. O mercado financeiro está bastante mais familiarizado com isso, né? E para que, então, a gente tenha essa regulamentação um pouco mais clara e possamos aí trabalhar de uma forma mais segura, com menos riscos. Não está aprovado ainda, tá, pessoal? Não está valendo. Isso acabou de sair da Câmara, vai para o Senado, está sujeito à discussão, mas é um sinal para o mercado de que inteligência artificial, o Brasil não é terra sem lei para questões de inteligência artificial, e um chamado: não vamos deixar que simplesmente seja regulado sem a nossa participação. Precisamos de vozes ativas, precisamos que o mercado, nas suas mais variadas frentes, busque a conversa com o poder público, para que a gente tenha aí um cenário mais positivo possível, de regulamentação onde necessário, de responsabilização clara, para que esse desenvolvimento seja cada vez melhor e seguro para todo mundo, porque isso só tem benefício para a sociedade. Muito obrigada, doutor Danilo Roque, do FAS Advogados. Excelente explanação e instigante, né? Então, nós temos aqui a primeira pergunta para a nossa audiência responder. A regulação da inteligência artificial no Brasil tende a dificultar o desenvolvimento criativo das empresas no uso dessa tecnologia? Enquanto vocês respondem lá no nosso chat, eu quero avisar que o nosso evento está sendo gravado e que, posteriormente, ele estará disponível nos canais das redes sociais da Cantarino Brasileiro. Dando sequência ao nosso evento, eu quero convidar Alexandre Duarte, do Banco do Brasil. O Alexandre é um craque em inteligência artificial, é o pai de algumas das grandes iniciativas de uso dessa tecnologia dentro do Banco do Brasil, e ele vai nos contar sobre a jornada que a inteligência artificial vem empreendendo dentro do banco. O título da palestra do Alexandre é Uma Volta Rápida sobre a IA
no atendimento ao cliente do Banco do Brasil. Alexandre, muito obrigada pela sua presença. O microfone é seu. Ok, Jaqueline, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos que estão aí nos ouvindo. Como eu fico até envaidecido com a questão do crack, né? Estou aprendendo muito aqui com o time, mas a gente vem levando muito bem essa iniciativa aqui dentro do banco, e é onde eu queria dar um pouco dar uma volta, né? Assim como a nossa palestra foi intitulada, né? E eu queria falar um pouco sobre a IA aplicada no atendimento ao cliente aqui do banco, né? Como o tópico desse webinar voltado para atendimento ao cliente, como é que a gente utiliza essa IA aqui dentro do banco com os nossos sistemas, né? E aí, antes disso, eu queria dar primeiro um primeiro passo em cima de alguns números que a gente tem aí da IA, para ver um pouco dessa importância. Isso já é tratado muito nas empresas, já sabe muito bem da importância da IA de se aplicar nos nossos negócios, e queria trazer alguns números. Um primeiro número aí de 77% dos líderes bancários já acreditam, né, que a IA gera um valor, né, e é um grande diferencial para fracasso e sucesso das empresas. Esses números foram retirados aí de pesquisas do Gartner, do McKinsey e o Business Insight também, né? Tudo desse ano, 2021. Mas o que eu queria focar aqui mesmo no canto direito, aqui a gente tem alguns números da indústria financeira, né? Mundial em soluções de IA, e o que eu queria trazer, já que a gente está nesse tema de atendimento de clientes, são esses aqui mais voltados para esse assunto, né? Que 88% das empresas já estão investindo em ferramentas de inteligentes, né, para ambientes virtuais, como assistentes virtuais. Quase 70% já vem buscando aquisição de clientes, né, no mercado mar aberto com modelos de IA, e quase 75% das empresas aí também investindo em IA no atendimento ao cliente, que é o que a gente vai conversar bastante aqui. E passando um pouco pelo que o banco vem fazendo dentro da IA como um todo, só numa linha de tempo, começando ali em 2013, com algumas experimentações de banco no Big Data, a gente pode ver uma evolução e começar ali em 2016 com realmente alguns cases já em cima de inteligência artificial, com detecção de fraude e algumas coisas, tá? Aí de 2016 a 2020 a gente experimentou um aumento na nossa capacidade aí de atendimento, principalmente na geração de capacitação desse pessoal e aumento dos recursos humanos, né? E quando a gente colocou ali já em 2021, a gente já tem uma estratégia muito voltada para IA como serviço, ou seja, oferecer essa IA aqui dentro do banco de uma forma transparente, já mais fluida para os nossos desenvolvedores, que eles possam facilitar bastante o conhecimento dele e descentralizar esse desenvolvimento, esses modelos aqui dentro, já que a gente tem bastante gente aí que pode ajudar no desenvolvimento desses modelos de IA dentro do banco. Então, seria mais atingindo aí e escalando esse desenvolvimento aqui. E quando a gente vai falar um pouco mais sobre a inteligência, a gente começa com o nosso primeiro case, com o maior case que a gente tem aqui em cima de inteligência artificial, que são nossos assistentes virtuais aqui no banco, onde ali em 2016 a gente começou a ter alguns primeiros pilotos aí em cima disso, e depois foi evoluindo esse assistente virtual, esse bot do banco aí, até os dias de hoje, aí, onde a gente passou em 2017 com o Facebook, sendo o primeiro a colocar um bot não só de consulta e orientações, mas também transacionando, tirando saldo, extratos, e aí sim a gente foi evoluindo isso e colocando mais e mais transações dentro do bot para fazer esse atendimento. Você vê que essa bonequinha que está aí é a nossa norminha, é um assistente virtual interno, tá? Que atende os funcionários do banco. Depois a gente evoluiu aí em 2018 já com WhatsApp, Twitter. 2019 a gente colocou o nosso primeiro assistente já comandado por voz, que é o Google Assistant, né? E deu uma robustez maior ali para a nossa curadoria de bots. Em 2020 a gente experimentou aí o início da pandemia, e aqui
foi onde o nosso bot, ou o nosso assistente virtual realmente explodiu. Você vê que teve um aumento de mais de 760% em cima do atendimento, em cima desses bots, em cima da demanda de atendimento, que a gente só conseguiu esse tipo de atendimento e dar uma resposta para os nossos clientes devido já a essa maturidade, essa expansão que a gente vinha tendo, tá? E junto com isso, em 2021, a gente já começa a colocar também a Alexia aí no meio desses assistentes virtuais, tá? Então, essa carinha que a gente vê que mais sorridente de 2020 é o nosso bot também aí na carteira BB, tá? A gente chama de Bibi. A carteira BB é um wallet do Banco do Brasil em que a gente tem o atendimento lá em cima do bot também com a BB. Todos eles com transbordo, tá? A gente tem alguns números aqui de cada um desses canais. A gente tem do WhatsApp ali, por exemplo, dos assistentes ali, por exemplo, começando pelo Facebook, a gente está ali com quase 180 mil usuários já cadastrados ali. No Facebook a gente tem um atendimento mais completo em cima dos assuntos de PF, né, de pessoa física. Twitter também com quase 40 mil usuários lá. Quando a gente fala aqui do Google Assistant, com quase 30 mil usuários também, fazendo operações ali do que a gente tem dentro dos assistentes virtuais. E esse que está aqui no meio com um aplicativozinho, um aplicativo que a gente chama de Falecom, que é um bot interno, né, dentro dos nossos aplicativos, para o cliente mesmo, mas ele está dentro do aplicativo e atende o nosso cliente lá com um atendimento mais completo de APF, de pessoa física, pessoa jurídica, e isso com transbordo também para o humano, quando o bot não consegue responder alguma coisa dele. Da norminha, eu já falei um pouco, onde ele tem orientações aos funcionários, e tem também uma funcionalidade que a gente tem dentro do nosso app, que é a parte de busca inteligente, né? Então, através de um comando de voz ou escrevendo alguma coisa, a gente consegue chegar dentro de uma funcionalidade de forma mais fácil, né? Não só colocando o nome da funcionalidade que a gente tem ali dentro do aplicativo. E o WhatsApp, que é o último, esse aqui é um dos nossos maiores, é o maior assistente virtual que a gente tem hoje. É um assistente virtual que está com atendimento completo lá de PFPJ, ele faz transações, ele hoje a gente tem uma abordagem mais ativa dele, né? Então, para quem tem opt-in cadastrado e ativado, a gente consegue fazer abordagens para esse cliente de forma assertiva, né? Procurando o melhor momento para ele ali e alguns dados que a gente faz a curadoria para mandar alguma coisa para ele, mas também qualquer tipo de transação a gente consegue fazer ali mesmo, desde um simples saldo, pedido de saldo, até mesmo a contratação de empréstimos dentro do bot ali, do bot do banco. Tá? Esse bot ele é acessado pelo 4004-0001, e aí você tem todas essas funcionalidades disponíveis para você fazer por lá. Aqui a gente tem alguns números onde a gente passa os nossos bots aí do WhatsApp, inclusive a gente tira deles as nossas maiores metas aí do que a gente tem de objetivos a serem alcançados, e essa partezinha de baixo é onde a gente tira o nosso maior indicador, né, de transbordo de conversas dentro do nosso bot. Esse transbordo sair do bot, ele não conseguiu resolver, ele foi para o atendimento humano. Então, aqui a gente tenta ter o bot mais resolutivo e completo, né, do setor financeiro, que para fazer tudo isso a gente tem esse centro de atendimento digital, onde a gente aqui dentro chama de escola de robôs, que o objetivo é exatamente esse, né, ter o assistente virtual mais relevante e resolutivo do sistema financeiro. Ele foi criado ali em 2018, mas em 2019 a gente teve uma recauchutada nele, deu uma reestruturação em termos de times, formas, objetivos, de forma que ele realmente tivesse mais alinhado à estratégia do banco, fosse mais propositivo, como eu falo aqui para vocês, ter uma linguagem própria, preocupada com o transbordo ali. A gente realmente verificava por que uma funcionária está transbordando, por que está tendo abandono, e realmente trabalhava ele com dados, mais dados, tá? Dentro disso aqui, saindo para alguns outros cases, né, a gente teve alguns outros cases aí bem importantes na parte de atendimento, como a prova de vida. A prova de vida, a gente teve o uso de IA intenso aí na hora de validar um documento, né, ou CNH ou regimento, para saber se é mesmo, ou então e também comparar selfie com
a foto desse documento. E com isso a gente conseguiu aí evitar o deslocamento de mais de 130 mil beneficiários para uma agência do banco ou um centro de atendimento, um posto de atendimento do INSS para fazer essa prova de vida. Isso no banco, na pandemia foi extremamente útil e deu muito o pessoal essa independência de fazer essa prova de vida em casa. E falando um pouco de premiação do relatório bancário, essa foi uma das iniciativas que foram premiadas no relatório bancário de 2021, agora aqui, né, nesse que a gente está tendo agora. Outro iniciativa, a gente teve o Mapear, que é parte do atendimento do cliente agro, onde a gente, por meio de análise de vídeo, de imagens via satélite, a gente consegue trazer algumas informações sobre o plantio de soja e milho dentro dos estados brasileiros, como qualidade da imagem, né, que está sendo feita, nuvens e outras coisas ali que está acontecendo, área plantada, outras situações de plantação ali dentro e baixa quantidade de vegetação. Isso tudo é bem importante para a hora de fazer o plantio ali para o cliente e também para a hora de fiscalizar alguns financiamentos que foram liberados para ele. Outras funcionalidades que estão vindo aí é para ver o crescimento do plantio, a área de preservação, controle de pestes ali dentro também e dados de clima. Essa daqui também foi outra iniciativa que foi premiada no relatório bancário agora de 2021. Alguns outros cases mais voltados aqui para atendimento, onde a gente tirou o nosso principal indicador de qualidade de atendimento, foi a aderência ao padrão de atendimento. Então, ali são vários modelos de atendimento em que eles fazem geração de indicadores para a gente ter esse critério de qualidade, né? Então, eles juntos vão formar e fazer uma nota para esse padrão de atendimento, onde a gente faz a gestão desse indicador aqui no nosso atendimento em geral aos clientes, tá? Eles são baseados nessas frentes, né, nessas dimensões de performance relacional, não conformidade, performance operacional e performance negocial. Isso tudo ele tem um padrão em que ele seguindo, o próprio modelo vai reconhecendo isso e vai dando esse padrão para ele. Tem um outro bastante interessante para atendimento presencial, que a gente chama aqui de BBView, onde a gente traz toda a parte da IA para vídeo, utilizando a tecnologia de visão computacional. Então, aqui, como a gente estava na pandemia, a gente viu uma questão de distanciamento social, onde a gente vê a distanciamento entre pessoas, que é esse primeiro videozinho, e o segundo é utilização de máscara, né? Detecção das fases para ver se o cara está usando ou não. Isso aqui a gente fez um primeiro experimento na agência de Fátima, tecnicamente funcionou bem, mas foi financeiramente inviável, porque a gente teve que mexer, foi um processamento local, servidores de agência, isso para todos os agentes seria complicado. Mas não desistimos e fomos atrás de outras oportunidades, como rede 3G e processamento em Edge, né, que está muito em voga agora na IA também, para o caso do poder, mais do poder computacional em cima disso. E aí essa prova de conceito está sendo feita em parceria com a Claro, que se demonstrou bem viável para a gente colocar isso para o restante E aqui vem outras iniciativas em cima, muitas delas voltadas para a segurança também, tá? E um case aqui que a gente tem muito na parte de voz, né, que muitas empresas vêm trabalhando bastante, é a Aura Cognitiva, que é a utilização desses caras mesmo no atendimento telefônico. E aí a gente começou a fazer uma implantação desse cara em produção mesmo, dessa iniciativa em produção, e colocamos na rua duas funcionalidades, né? Um piloto aí com duas funcionalidades, né? Informações do cartão, essa a gente abriu aqui mais para funcionários, mas também abrimos para todos os clientes a parte de informação de agências, né? Para a gente ver como que essa implantação foi feita, para a gente estudar um pouquinho e ver como é que isso se daria no atendimento com o cliente. Nessas duas aplicações, a gente teve entre agosto e outubro uma quantidade de atendimento de quase 25 mil chamadas e diminuindo o nosso TMA de 8 minutos para 2 minutos com uma satisfação bem interessante aí dos clientes e resolução desses aplicativos. E assim, para terminar aqui, eu não poderia deixar de falar, assim como o doutor Danilo falou um pouco na planilha dele, na apresentação dele, na explanação dele, a gente viu a importância que a gente tem da IA, ainda mais no atendimento ao cliente, de ser responsável, ser ético, ter uma IA explicável, e aí até falar que a gente, realmente, o Banco do Brasil vem mantendo discussões com o governo em cima disso, dessa PL, aí, desse projeto de lei em cima da regulamentação da IA, e
a gente vem tratando em todos os nossos eventos, guildas internas que a gente tem aqui, toda vez que a gente vai fazer uma orientação, como a gente é centro de excelência, a gente vai fazer orientação, vai fazer uma consultoria, a gente sempre leva umas melhores práticas de desenvolvimento, em que a gente compartilha muito do pensamento aqui da Google nessas melhores práticas. E esse assunto sempre está ativo nessas discussões nossas. Agora, entre 10, 11 e 12, nós tivemos nossa conferência de IA aqui no BB, que foi interna. Ano que vem a gente pretende expandir para todo mundo, mas o principal tema foi a questão da IA responsável, explicável, transparente, ética, e isso foi feito, até a gente trouxe a Dora Kaufmann, uma doutora que é muito atuante nesse assunto, para explicar um pouco disso aqui para a gente também e ter isso sempre em mente para os nossos atendimentos. Tá? Aí, Jaqueline, a gente só tem a agradecer mais uma vez aí a participação, ainda mais nesse time de férias que foi falado ali, né? E ter como falar um pouquinho aqui para vocês sobre o que a gente está fazendo aqui. Alexandre tem um time uma torcida, todo mundo parabenizando a sua apresentação e também o Danilo. Sim, eu falei com o pessoal lá e estamos em peso aí assistindo. Realmente a apresentação foi fantástica, Alexandre. Tem muita coisa sendo feita pelo Banco do Brasil e muita coisa interessante para o cliente do banco e para quem também não é cliente, né? A nossa pergunta agora para a audiência é: por que vocês acham que o bot precisa ter nomes humanos? E como é que você faz para distinguir se você está sendo atendido por um humano ou por um bot? Responde lá no nosso chat e concorra aos nossos brindes do patrocinador. Muito obrigada, Alexandre, mais uma vez. Eu quero chamar agora o Fábio Lins, do Banco Original, que vai nos falar sobre a integração do Pix com inteligência artificial. O Pix caiu nas graças do consumidor brasileiro, né, do cliente do sistema financeiro. E é um desafio muito grande para as empresas lidar com o Pix do ponto de vista de segurança, de agilidade, enfim, por vários aspectos. Então, eu quero ouvir o Fábio Lins para nos falar sobre a integração do Pix com inteligência artificial e como é que isso deu mais agilidade e segurança ao processo. Fábio, muito prazer, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Jaqueline, agradeço a oportunidade, a todos que estão participando aí também. Muito honrado de estar podendo falar um pouquinho aqui, representando o Banco Original nesse evento. Então, pessoal, acho que falar do Pix já é um commodity, né? O brasileiro, como um bom early adopter, né, adepta a novas tecnologias, até pela idade média baixa, né, em relação aos demais continentes, né, em relação ao continente americano, América do Norte, né, os Estados Unidos, com uma idade média de 42 anos, o europeu com idade média de 48 anos, e o brasileiro com idade média de 32 anos, né, ele traz essa grande curiosidade em utilizar novas ferramentas, e quando essa ferramenta é uma ferramenta de fácil acesso, com uma experiência muito boa, com uma característica de instantaneidade, com uma característica de gratuidade, uma característica de disponibilidade, né, 24/7, 7 dias por semana, então aí é covardia, né, acaba reverenciando aí realmente um uso muito importante do ponto de vista de transações financeiras, né? Aqui no Banco Original, a gente já viu que o processo todo de transferências e pagamentos do Pix, via Pix, já representam mais de 80% das nossas transações. Até pela questão do Banco Original ser um nativo digital, não tem agências, mas tem o atendimento humano também.
porém, a gente teve que realmente, para atender os nossos 5,5 milhões de clientes aí, construir um arcabouço tecnológico, né, muito robusto para atender o cliente na melhor experiência, de forma mais simplificada possível, mais fluida, sem attrition, né, e mesmo assim mantendo a segurança. Então, como que eu exemplifico aqui, né, as nossas ações aqui de PIX, falando aqui também sobre inteligência artificial, né? E aí eu vou emendar, vou me permitir aqui, Jaqueline, se você deixar, falar um pouquinho também do que o Open Banking, agora o Open Finance, né? Ele traz nesse universo todo, que começou aí com o PIX, inclusive, já no final de outubro, né? Então, os nossos processos aqui de inteligência artificial, nossos modelos de inteligência artificial aqui no Banco Original, permeando exclusivamente o PIX, aqui vamos focar um pouquinho no PIX, eles trazem algumas facilidades para o cliente, tanto para a operação do banco, mas também para o cliente, em alguns aspectos. Quais são eles, né? Primeiro, do ponto de vista de experiência, o cliente, ele precisa se autosservir no app, né? Ele quer fazer isso no app, por isso que ele procurou o Banco Original. Em algumas situações, obviamente, a gente faz a derivação para o humano, seja via central ou seja via a nossa própria área comercial. Nós temos aí mais de 1.000 agentes comerciais espalhados pelo país, dando todo o suporte e atendimento ao cliente quando assim ele o desejar, né? E o nosso processo todo, nossos modelos, nossos algoritmos de inteligência artificial tentam fazer aí, personalizar efetivamente aqui o uso desse canal do nosso app, principalmente, que é o nosso principal canal, para efeito aí das transações financeiras via PIX, e isso acontece tanto pelo ponto de vista da segurança quanto da comodidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Analisando o comportamento que o cliente ele apresenta no seu dia a dia financeiro, né? Esse comportamento, obviamente tudo isso foi consentido pelo cliente, né? Esse comportamento que ele tem no nosso app, no uso das nossas aplicações, no uso da nossa central, no uso do nosso internet banking, que está minguando, né? Hoje é tudo smartphone, é app mesmo, né? A gente consegue tomar várias decisões do ponto de vista de comodidade e segurança, como, por exemplo, olha, esse tipo de transação que você está fazendo hoje, esse PIX que você está fazendo hoje é algo diferente do que você costuma fazer nesse dia e horário, nesse local que você está, né? Você tem certeza que você está fazendo esse lançamento mesmo? Você está fazendo essa transação mesmo? E como que eu faço isso? Eu começo pelo app, eu peço uma prova de vida, eu faço liveness, né? Eu peço para esse cliente realmente me dar uma prova de vida que é ele que está fazendo essa transação. Se essa transação não for, ainda assim, se eu achar que essa transação ela está muito fora do padrão do comportamento desse cliente, eu posso fazer uma derivação e fazer uma análise mais profunda de fraude, tudo isso dentro do SLA dado pelo regulador, né, que tem que ser uma coisa muito rápida, né, e eu, eventualmente, até ligo para o cliente, né, eu faço uma certificação de que ele próprio que está fazendo essa transação. Isso seria impossível se eu não tivesse um processo muito robusto de algoritmos e modelos de inteligência artificial, e aí envolvendo diversos parceiros e fornecedores aqui que atendem o banco. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto em termos de utilização dos dados, né, envolvendo esse nosso cliente, seja pessoa física ou pessoa jurídica, pessoas ou empresas, né, baseado no seu comportamento interno. Por que eu quis falar um pouquinho também do Open Finance?
né? O Open Finance ele traz uma gama de informações adicionais desse cliente que não está aqui dentro do banco original, está no mercado, né? E aí seguindo todo o trâmite, todo o processo de consentimento que está, obviamente, lastreado na LGPD. Então, quando o cliente autoriza o banco original a acessar o seu histórico financeiro do mercado, né, eu consigo ter acesso a 1 ano de extrato bancário, consigo ter acesso a 1 ano de fatura de cartão de crédito, e essas informações, além de eu personalizar as ofertas de produtos de crédito, principalmente, com taxas menores, maiores limites, o maior prazo para o cliente conseguir aí pagar seus financiamentos, né? Eu consigo também tomar uma decisão importante sobre a sua segurança, né? Que aí eu estou robustecendo aquele modelo de inteligência artificial que está suportando o Pix, né? Para que eu consiga garantir que realmente ele é a pessoa ou a empresa que está efetivamente fazendo aquela transação de Pix. Então, com isso, a gente ajuda a sociedade do ponto de vista de segurança, ajuda o cliente também, ajuda as empresas, e a gente consegue mitigar os problemas de segurança pública, né, que a gente vive no país, né? Então, eu acho que, em resumo, a gente consegue aqui, esse é um exemplo, né, focando no Pix, né, é um exemplo do uso aqui massivo de modelos de inteligência artificial, né? A gente apelidou aqui carinhosamente de motor original de inteligência financeira, quando a gente fala principalmente de Open Finance, né? Ele é totalmente calcado em inteligência artificial, né? Em uso massivo das informações e dados que o cliente consentiu e aprovou que a gente utilizasse e com aquela finalidade, inclusive. Nós temos também uma série de outras interações, né, também, como o Alexandre acabou de falar no Banco do Brasil, muito boa apresentação, parabéns, Alexandre, sobre todo o nosso transacional, além do informacional, né, mas assim, todo o transacional, a gente já fez pré-cadastro de Pix antes dele lançar, né, antes dele ser lançado, a gente fez pré-cadastro de Open Finance antes dele ser lançado agora em agosto, todo o nosso processo de renegociação também no WhatsApp ativo, e até por uma questão do original ser um nativo digital, né, proporcionalmente o nosso número de usuários dos nossos bots, né, é muito elevado. Então, a gente está falando de quase 2 milhões de usuários para uma base de clientes de 5,5 milhões. Então, eu acredito que esse é o caminho, que é um caminho sem volta. E por que é sem volta? Porque o cliente vê valor nisso. Agora, o cuidado, e que o Dr. Danilo ele falou muito bem a respeito, agora há pouco, né? O cuidado que a gente tem que tomar é respeitar na sua plenitude a vontade do cliente. Se o cliente está acessando um canal e ele diz naquele canal que ele quer falar com uma pessoa, né, não podemos insistir em tentar resolver o problema desse cliente ou a dúvida desse cliente usando um bot. Não dá para fazer isso. Né? A gente está gerando uma attrition. O cliente já disse, eu quero falar com uma pessoa perfeitamente, imediatamente deriva-se essa ligação, esse contato do cliente, independente do canal que ele está acessando, seja o WhatsApp, seja o chat, seja o app, internet banking, seja o que for, né? Alexa, ou o que for, imediatamente a gente precisamos derivar essa ligação, esse contato, para um atendimento humano. Né? Eu acho que a pior impressão que a gente pode passar é tentar enganar o cliente, né? E não é esse o objetivo, não temos esse objetivo, a gente calibra a todo momento, a gente faz a curadoria a todo momento, né?
A gente já percebeu em algumas situações em que a gente insistia uma ou duas vezes, excluímos isso, né? Assim, o cliente é soberano, ele quer falar com o ser humano, imediatamente a gente deriva e esse contato é passado aí para o nosso atendimento humano ou para o nosso comercial que o atende. Tá? Então, eu acho que, resumindo o Pix, acho que do ponto de vista aí de acuracidade e de assertividade, a gente tem percebido realmente que o modelo ele é vencedor, o modelo de inteligência artificial é vencedor. Nós temos viabilizado aí a aprovação de muitas transações, quase 12 milhões de transações por mês, envolvendo aí cifras de bilhões aí em termos de transferências e pagamentos, e todo esse processo é suportado totalmente aí pelo nosso modelo de inteligência artificial e derivado para o humano quando isso for necessário, de forma que a gente não gere nenhum atrito e garanta a fluidez do processo para o cliente. Ok, Jaqueline? Acho que era isso, em resumo, que eu gostaria de passar aqui para a sua audiência. Maravilhoso, Fábio. Eu acho que a nossa audiência tem muitas perguntas aí para fazer para vocês. E eu gostaria de lembrar que as perguntas estão sendo enviadas por chat e quem preferir pode guardá-las para fazer ao final das nossas apresentações, quando nós retornaremos com todos os palestrantes para um painel. Agora nós temos a questão que vai levar o nosso brinde do patrocinador. E a pergunta é, tendo em vista essa velocidade de uso de tecnologia por parte dos bancos, os novos serviços abordados pelo Fábio, que representa um banco jovem e de uso intensivo de tecnologia, você acha que inteligência artificial veio para incluir aqueles que eventualmente ficariam para trás? Responde lá no nosso chat, enquanto eu chamo o nosso apresentador do Santander, o Antônio Carlos Falcão Petri. Ele representa o Santander e vai nos falar sobre um processo de análise automatizada das ligações feitas para o call center e aí o uso de inteligência artificial especificamente nesse processo. A ideia aqui é mostrar como a central de atendimento ganhou em eficiência usando inteligência artificial. Certo, Antônio Carlos? Muito prazer, muito obrigada e muito bom dia. Exatamente, bom dia, pessoal. Então, justamente, é muito bom estar aqui com vocês, conhecendo tantas iniciativas e agora podendo complementar com uma outra etapa, que é, uma vez que a gente teve um transbordo, que é um atendimento com o humano, como que a gente pode utilizar a inteligência artificial para tornar o atendimento melhor ao longo do tempo. E aí eu vou contar um pouco a respeito de um projeto, um case que nós temos aqui no Santander, que é o Renda Speech Analytics. Antes, eu vou dar um passo para contar um pouco a respeito do ecossistema onde surgiu esse projeto. Então, além de ser no Santander, nós também somos First, uma startup, um braço de tecnologia e inovação do Santander. A gente está em vários polos, sendo um deles aqui em São Carlos, no interior de São Paulo, porque a gente tem uma proximidade muito forte com universidades públicas e privadas, e dessa forma a gente consegue ter parcerias, conhecer professores, conhecer pesquisadores, alunos que complementam o nosso time e que permitem realizar projetos inovadores como o Renda. E aí, dando um contexto, então a gente falou bastante de desenvolver tecnologias digitais que vão tornar o cliente ter acesso a canais de autosserviço, mas ainda assim, a gente está falando aqui no Santander de 300 mil ligações por dia que chegam em humanos que vão atender os nossos clientes. Então, a gente está falando de 300 mil oportunidades
de interagir por voz, ali um contato direto com os nossos clientes, e até então, uma pequena porcentagem dessas ligações eram analisadas por uma empresa parceira, mais terceirizada, e é um custo de R$ 2 por ligação. Se a gente fosse, a gente tem uma meta de entender 100% das ligações, e se a gente for analisar isso por meio dessa estratégia de ter uma empresa terceira, a gente estaria falando de um custo diário de R$ 600 mil. Isso é inviável, e aí surgiu uma provocação, um desafio proposto pela área de recuperação de crédito para a gente ter uma solução interna, 100% Santander, que permitisse ter a escala de 100% das ligações do banco e acelerasse os insights que podem ser tirados a partir dessas interações com os nossos clientes. E daí surgiu o projeto Rimba, que contempla desde um fluxo de ingestão que vai nos diferentes call centers parceiros do banco para ter acesso às ligações. A gente está falando de um pipeline baseado em nuvem, que permite uma escalabilidade de infraestrutura e de tecnologias para contemplar o volume de ligações que nós estamos trabalhando. Nós também temos uma solução de transcrição desenvolvida internamente no Santander, que contempla o entendimento de ligações do contexto do banco, do contexto de call center aqui, e tudo isso conectado ao nosso data lake, onde diferentes cientistas, analistas de dados, seja de dados, tecnologias, de negócio, podem tirar proveito e gerar insights nesse fluxo. E aí, por meio desse desafio proposto pela área de recuperação, a gente consegue agora uma solução que é escalável para o banco inteiro, que tem uma garantia de análises 11 vezes mais barata, que entrega uma maior autonomia para os nossos analistas de dados, uma maior velocidade e qualidade, é uma solução que a gente consegue ir melhorando ao longo do tempo e que é totalmente aderente às melhores práticas que nem estão sendo comentadas de regulamentações, de tecnologia e de entrega de valor para o banco e para os nossos clientes. E também a gente atinge a nossa meta de agora sim ser possível escalar para 100% das ligações. Consequentemente, quando a gente fala de atendimento, a gente está falando de um atendimento mais simples, porque agora a gente consegue monitorar e entender exatamente o que está acontecendo na operação lá na ponta e simplificar os processos que o cliente acaba interagindo. E a gente está falando de um atendimento mais pessoal e mais justo, já que a gente consegue uma nova dimensão para escutar os nossos clientes, atender o que eles estão pedindo e realizar uma melhoria contínua em todo o fluxo. E além disso, além de uma base de dados, de tecnologia e interação com o negócio, a gente também entende que é necessário acompanhar regulamentações e estimular os diferentes times da organização a também entenderem como eles podem trabalhar com inteligência artificial, como eles podem tirar proveito desses dados, desse projeto e de outras iniciativas aqui do banco. Então, uma das partes do projeto Rainbow foi o desenvolvimento e a execução do Ideaton Voice Analytics, em que a gente reuniu pessoas de diversas áreas, seja de dados, tecnologias e perfis de negócio. A gente trabalhou em times discutindo oportunidades de como revolucionar a recuperação de crédito com os dados de Voice Analytics. Dessa forma, a gente contribui tanto do ponto de vista tecnológico quanto do ponto de vista de cultura para desenvolver as melhores práticas e usos de inteligência artificial. E aí entender o que conecta dados, tecnologia e negócios são as pessoas, é o que é ser first. Gostei desse negócio de ser first, de atendimento personalizado. Muito interessante, viu, Antônio Carlos? Muito bacana.
Guardem as suas perguntas aí para a hora do nosso painel, ou então vai mandando aqui pelo nosso chat que faço questão de repassar aos nossos painelistas. Eu gostaria de convidar agora o Vitor Carvalho, da Nuveto, que vai nos falar sobre os principais erros e melhores práticas do uso de inteligência artificial. Vitor, muito bom dia, muito prazer e muito obrigada. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Acho que é um conteúdo bastante rico que está sendo compartilhado aqui pelos colegas. E, bom, Jaqueline, como você disse, a intenção desse tema de principais erros e melhores práticas, a ideia de trazer esses pontos é evitar que erros conhecidos continuem acontecendo nas iniciativas de AI das empresas e também trazer um pouco mais, complementando o que os colegas já trouxeram, de boas práticas que, de fato, estão trazendo resultado nas iniciativas que a gente acompanha dentro do mercado. Tá? Eu vou começar aqui apontando para 4 principais erros, sendo o primeiro deles subestimar o alcance e a complexidade de uma estratégia de IA corporativa. A verdade é que nem todas as empresas possuem uma estratégia de IA corporativa. Nós vimos na apresentação do Alexandre que em 2018 eles criaram uma estrutura corporativa lá atrás, há 3 anos, e puderam ter sucesso aí no desenvolvimento. Você precisa colocar no modo apresentação. Acho que já está. Não aparece para vocês? Não, está aparecendo os slides do PowerPoint. Deixa eu colocar aqui novamente. Vou recompartilhar aqui, tá? Deixa eu mudar aqui. Agora está perfeito. Não. Só um minutinho. Foi? Não, quando você compartilhar a janela, você ou compartilha tudo para que possa aparecer. Compartilha. Vou compartilhar a tela inteira aqui. Isso. Agora sim. Legal. Então vamos lá, retomando aqui, pessoal, uma estratégia corporativa com diretrizes, planejamento de curto, médio e longo prazo, definição de metodologias, de ferramentas. Quando a empresa não tem uma estratégia corporativa abrangente, olhando para todos os processos, acabam surgindo iniciativas isoladas de IA. Então, as áreas de negócios, cada uma toca a sua iniciativa dentro de casa, olhando para os seus processos específicos, olhando para pontos diferentes da jornada do cliente, e que leva a gente a esse segundo erro apontado aqui no slide, que é a criação de ilhas isoladas de IA. Tá? Muitas vezes essas ilhas com pouca sinergia entre si, não pensada de uma forma abrangente do ponto de vista de experiência do cliente, que pode gerar uma quebra de experiência e que implica em implementações mais demoradas, o que implica em custos mais elevados e investimentos que não têm o retorno que poderia ter. Tá? Então, por outro lado, quando a gente tem uma estrutura corporativa que olha para o todo, que define quais são as ferramentas, quais são os métodos que devem ser utilizados e guia isso dentro das áreas de negócios, é possível criar nessas iniciativas padrões reutilizáveis, padrões extensíveis. Então, a gente fala muito aqui no mundo de atendimento, né? Trazendo o exemplo do chatbot. Então, é a mesma coisa que você começar com uma iniciativa de chatbot, desenvolver isso dentro de uma tecnologia, de uma plataforma de metodologias que permitam
que todo o trabalho, toda aquela massa de aprendizagem que foi utilizada para o desenvolvimento do chatbot possa ser migrada para uma URA conversacional, para um voice bot, e você encurte esse tempo de entrega e que você comece a colher os benefícios mais rapidamente. E aí eu já toquei nesse terceiro ponto, que é não investir em ferramentas e skills que permitam agilidade no desenvolvimento dessas aplicações. E talvez o que o que seja mais visível para a gente e que no final das contas é uma consequência dos 3 primeiros erros, é a adoção rápida e excessiva de autosserviços. Aqui o Fábio Lins tocou nesse ponto, o próprio Danilo Roque falou de chatbots não concentrados, não centrados no humano. Eu acho que esse é o ponto. Muitas empresas, pela democratização de IA, hoje é muito fácil você assinar uma conta em nuvem que tem todo o framework, que tem todas as funcionalidades para que você possa desenvolver aplicações de IA. É muito fácil você tomar iniciativas com foco em redução de custos, mas sem se preocupar com o impacto que isso pode causar na experiência do cliente, sem se preocupar se a qualidade dos dados que você está manipulando é suficiente para que você tenha um resultado positivo, sem planejar como é que vai ser o processo de aprendizado e de evolução desse chatbot, dessa URA conversacional ao longo do tempo. E o resultado disso, além de projetos ineficientes, porque você acaba criando um problema, uma experiência ruim para o cliente, que acaba voltando para os métodos tradicionais de atendimento, não aderindo à sua estratégia, algumas vezes perdendo o cliente para o churn, você acaba criando também uma aversão dos usuários ao consumo desse tipo de tecnologia. Que muito que aconteceu com a URA lá no passado e que hoje em dia a gente sabe que a maioria das pessoas tem esse preconceito de ser atendido por uma URA, muito pelo fato de como elas foram implementadas no passado. Então, a bandeira que eu levanto aqui é para que as empresas, de fato, tomem cuidado ao colocar em prática essas iniciativas de AI, com base em chatbot, em voice bot, para evitar que aconteça essa mesma situação. Por outro lado, nós temos aqui algumas boas práticas no uso de inteligência artificial. A primeira delas, a gente volta para a questão da estratégia corporativa. A ideia aqui é que se tenha um executivo, uma estrutura corporativa responsável por definir quais são os processos, quais são as ferramentas, qual que é o framework que deverá ser utilizado dentro da corporação pelas diversas áreas de negócios, nesses projetos de IA, que ele possa apoiar essas áreas de negócios na análise de viabilidade, na construção de um estudo de ROI, e principalmente na priorização dessas iniciativas, tendo em vista os objetivos de curto, médio e longo prazo da empresa. Aqui no segundo exemplo que a gente traz, que é proporcionar experiências inteligentes e personalizadas, eu acho que esse tema foi muito bem explicado pelo Fábio Lins, quando ele fala da análise do comportamento do cliente no app, no site, na central, na identificação de padrões, para que você possa implementar uma camada de segurança na utilização do Pix. Então, esse é um exemplo claro de como que o IA é empregado para proporcionar, através da análise de comportamento, proporcionar experiências inteligentes e personalizadas. Eu trouxe um outro exemplo aqui, que é muito utilizado em empresas de BPO, que também fazem uma análise de todo o comportamento e perfil dos clientes e determinam qual que é o melhor canal, em qual horário do dia, para cada momento de vida dos clientes, para você fazer uma oferta de produto e que tenha a maior possibilidade de conversão. Tá? Então, se o Vitor ele trabalha das 9 às 18, eu sei que se eu enviar uma mensagem no e-mail corporativo dele
nesse horário, no início da manhã, ele vai chegar no escritório e deve ler esse e-mail. Se eu precisar ligar para ele, provavelmente eu tenho que fazer após as 18, porque é o horário que ele está no Uber, voltando para casa. E eu sei que pelo perfil do Vitor, esse é o tipo de produto que tem o maior fit com base na análise de dados que foi feito aqui dentro. Então, esse tipo de abordagem, esse tipo de algoritmo já é utilizado para amplificar os resultados de vendas nas empresas. O terceiro ponto, aí eu trago de volta aqui para a parte de atendimento, um conceito que está cada vez mais em evidência, que é o conceito do agente virtual, não só para a parte de texto, mas também para a parte de voz, tá? Então, a ideia é que nós tenhamos agentes de voz realizando tarefas transacionais mais simples, repetitivas, que hoje são feitas no humano, e que, além de proporcionar uma maior eficiência no atendimento, a ideia aqui é proporcionar também uma melhor experiência para o cliente. Existe um caso de uso chamado call steering, que eu gosto bastante, e que eu acredito que seja um divisor de águas, um próximo passo das URAs tradicionais, né? Porque qual que é o problema? Hoje, você, para buscar eficiência, você implementa autosserviços na sua URA. Esses autosserviços você precisa dar acesso através de um menu de voz. Quando você tem muitas opções, você quebra esse menu em 2 ou 3 partes. Então, você tem um primeiro menu, você pressiona 5, que cai no segundo menu, você escuta todas as opções, pressiona 2 para cair no terceiro menu, esquece, putz, não é aqui que está, eu preciso voltar para buscar. Isso é o tipo de experiência que ninguém gosta de ter no contato com as empresas e que essa tecnologia está aqui para mudar. Então, a ideia é que quando o cliente entra em contato com você, o agente virtual se identifique: olá, eu sou agente virtual, senhor cliente, como eu posso te ajudar hoje? E o cliente vai falar um diálogo aberto, uma frase aberta, e essa inteligência artificial, esse agente virtual, ele vai ter a capacidade de interpretar qual que é o intent, qual que é o motivo da chamada e conectar esse cliente diretamente ao autosserviço que está disponível na URA, tá? Então, uma experiência mais conveniente, porque o cliente não tem que ficar escutando diversos menus e navegando por eles, ele já conecta direto no autosserviço e aumenta suas chances de retenção, tá? Nos projetos que a gente tem tocado aqui junto às empresas, o que a gente tem percebido é que, enquanto nas URAs tradicionais, mais de 50% dos clientes já no primeiro menu pressionam a opção de falar direto com o atendente, quando a gente faz essa abordagem por agentes virtuais inteligentes, esse número cai para cerca de 10%, que dizem: não, eu de fato preciso falar com atendimento humano. Então, nos 90% de casos, ele vai dizer qual que é o motivo. Se eu tiver esse autosserviço disponível, eu consigo conectá-lo e servir o cliente diretamente. Caso eu não tenha, ainda assim, eu vou transferir esse cliente para aquela célula de atendimento que tem as pessoas com a capacidade para resolver aquele tipo de problema e de uma forma contextualizada, tá? Poupando tempo de navegação em URA, poupando tempo médio de atendimento no contact center e poupando principalmente o tempo do cliente que vai conseguir resolver a sua solicitação de uma maneira muito mais rápida e direta, tá? E passando aqui para o último ponto de melhores práticas, a gente traz o emprego de IA na automação dos processos de back-office, também amplamente utilizado hoje, principalmente no mercado financeiro. Aqui a ideia é a seguinte: hoje existem processos, algoritmos capazes de fazer a análise dos processos realizados pela área de back-office por agentes humanos. Então, ele faz todo o mapeamento desse processo e automaticamente ele cria uma automação desses processos que vai ser realizada posteriormente por um robô, né? Que pode ser um robô não assistido, que faz o processo de fim a fim, ou um robô assistido que complementa um agente humano no desenvolvimento dessas tarefas, tá? Principais benefícios
Obviamente, redução de tempo, redução de custo, você reduz erros humanos, né? Erros de processos, e reduz fraudes, uma vez que o robô ele está programado e tem todo o controle ali implementado pela área de segurança. Bom, esses foram os pontos que eu trouxe aqui. Espero que possa fazer com que cada um reflita dentro da sua companhia em cima dos erros já conhecidos para que não sejam cometidos, em cima das melhores práticas para que sejam seguidas. E se vocês tiverem interesse, fica aqui o site da Nuveto, o QR Code para acesso ao site da Nuveto, onde vocês podem encontrar conteúdos detalhando tudo isso que a gente conversou aqui, tá bom? Obrigado, Jaqueline, Cida, volto com vocês. Muito obrigada, Vitor, excelente apresentação e um manancial aí para a gente refletir sobre o tema. Eu gostaria de colocar uma pergunta aqui para a nossa audiência. Utilizando inteligência artificial, você já identificou alguma falha de processo? Essa é uma pergunta para a equipe de desenvolvimento. Responde lá e para receber o nosso brinde do nosso patrocinador. Eu quero agora reunir todos os nossos painelistas para o nosso painel final e incluir nessa conversa Eugênio Landesman, que é da Kainos, e Jefferson Souza, da Five9. O Jefferson está abrindo mão de uma parte do feriado dele de Thanksgiving nos Estados Unidos para nos brindar aqui com a presença dele. Muito obrigada. Muito obrigada, Eugênio. Muito obrigada, Jefferson. E vamos com todos os nossos palestrantes. Eu tenho várias perguntas aqui da audiência, mas eu queria começar com o Eugênio. Eugênio, a Kainos vem utilizando inteligência artificial há bastante tempo. E quais são aí os inputs que você pode compartilhar conosco? Olá, Jaqueline, obrigado a todos. Sim, realmente a Kainos é uma empresa que tem adotado o uso de inteligência artificial, já tem alguns cases bastante interessantes, né? E com uma boa perspectiva no sentido de satisfação do cliente, né? Então, assim, uma série de atividades que eram direcionadas aos call centers puderam ser resolvidos muito mais rapidamente através de chatbots com inteligência. Essa inteligência ela vai aumentando, ela foi progressiva, né? Ela foi se expandindo, né? E aí, o que é interessante, toda essa demanda que era transferida, por exemplo, para um call center, passou a ser administrada automaticamente por uma inteligência artificial. E o call center, né, o serviço de atendimento ao cliente, ele passou a administrar gestões mais complexas, né? E trouxe isso de uma maneira bastante forte, bastante positiva, uma satisfação muito significativa, né, para o cliente, né? Quando a gente fala que o melhor canal de atendimento é aquele que o cliente quer, né? Hoje foi falado durante as apresentações, e a gente percebe que para demandas mais simples e algumas solicitações, o uso da inteligência artificial fez a diferença de uma maneira completa. Muito bem, muito obrigada, Eugênio. Eu queria perguntar para o Jefferson, usando aí a sua experiência do contact center na nuvem, das centrais de atendimento em nuvem, você acha que as empresas conseguem extrair informações ou consolidar informações importantes para a tomada de decisão a partir dos dados fornecidos pela central inteligente? Obrigado, Jaque. Desculpa pela minha voz, estou um pouco gripado hoje. Tem dois pontos relevantes, muito relevantes aqui no atendimento ao cliente, né, e essa extração de informação, né. Primeiro, no autosserviço, né, usando inteligência artificial, com a nossa solução IVA, Intelligent Virtual Agent, a gente consegue identificar se realmente estamos se a empresa, né, está atendendo às intenções do cliente. Que intenções, né, o motivo da chamada, o motivo do contato.
não estão sendo atendidos e dinamicamente ir adicionando essas novas intenções no atendimento ao cliente, né? Isso é muito importante, quer dizer, além de dar um atendimento com diálogo humanizado, né? AI permite que você identifique o que a empresa não está atendendo bem e dinamicamente no dia a dia, ou hora a hora, se for o caso, monitorando e melhorando esse atendimento e está expandindo a sua interação com o cliente, né? Do lado no atendimento humano, né? É muito importante normalmente o agente de um contact center está sob pressão quando recebe uma interação, né? Além daquele pop-up, tem informação, tem alguns dados do cliente, tem muitas fontes de dados hoje, né? Principalmente usando Big Data, Data Lake, esse tipo de tecnologia, onde o agente não tem capacidade, o humano não tem capacidade de processar o número de informações, né? E aí o AI ele atua como um assistente ao agente, né? Dando indicações, dando guias, o que a gente chama Next Step Actions, né? Para que o agente consiga ter um atendimento melhor e atender as expectativas do cliente, né? Então, duas formas que o uso de dados durante a interação ou dos sistemas do conhecimento do cliente melhoram as interações. Muito bom, excelente. Agora tem uma pergunta aqui para o Alexandre Duarte. Alexandre, quais seriam os principais perfis de clientes do segmento bancário que já estão usufruindo do autoatendimento via assistentes virtuais sem a necessidade de um atendimento presencial? Bom, Jaqueline, assim, em termos de perfis, eu diria que todos, né? Assim, em relação ao atendimento, a gente tem uma massa muito grande, um alcance muito grande do que pode ser feito, já que a gente pode, a nível de assistentes virtuais, direcionar algumas transações ou até mesmo orientações e funções, ela pode ser passível de consumo para qualquer tipo de perfil do cliente que a gente tem hoje. Logicamente, para algumas informações mais detalhadas e algumas coisas que exigem mais orientação e até mesmo um contato humano para isso, o assistente pode não atender isso, como, por exemplo, uma assessoria mais perto de investimentos ou alguma coisa que ele tenha um detalhe maior sobre a previdência privada, por exemplo, aí ele precise mais de uma ajuda de um especialista, mas isso tudo é previsto dentro dos assistentes virtuais, né? Então, como o Fábio bem disse lá na apresentação dele, em que não se coloque um assistente virtual de forma obrigatória para o nosso cliente, ele realmente sabe com quem está conversando, isso é ético fazer e possa transbordar a hora que ele precisar, né? Então, ou mesmo quando o assistente não conseguir falar alguma coisa, ele possa transbordar para um humano, onde vai fazer todo aquele detalhamento, fazer e tirar a conclusão. O mais importante é resolver o problema do cliente, né? E sair com o atendimento dele todo feito de ponta a ponta, independente do como que é feito. Então, tudo que é de assistente virtual, a gente consegue fazer e ser executado de uma forma bem mais rápida, né? Coisas que já são frequentemente perguntadas ou que transações que são feitas, a gente consegue chegar ali, mas a gente sempre vai precisar daquele que é a mais, daquele detalhamento, então daquele conhecimento maior que o humano pode trazer, e aí sim a gente sempre tem que estar disponível essa possibilidade para o cliente. Muito bom, Alexandre, muito obrigada pela sua contribuição. Só para registro, essa pergunta veio do Clebson Moura, que é seu colega lá no Banco do Brasil. A outra pergunta que eu tenho aqui, deixa eu ver. É uma pergunta do Matheus Poteruca. O Pix veio para antecipar a criação do real digital no Brasil? Fábio, você consegue nos ajudar nessa resposta? Olá.
Por favor, Jaqueline, repita a pergunta, deu uma falhada aqui. O Pix veio para antecipar a criação do real digital no Brasil? Olha, esse assunto é muito interessante, porque não tô, ó, eu vou responder falando de novo de 3 assuntos. A conjunção do real digital com o Pix internacional e com o Open Finance, eu acredito que vai gerar uma revolução, principalmente no mercado, no segmento de empreendedor individual, e a gente está olhando muito para isso aqui no original, a ponto de viabilizar um business para essa turma que foi muito maltratada pela pandemia, né? Fechou negócio, quer dizer, simplesmente deixou de existir, né, durante a pandemia, e é um business que praticamente inexiste para esse segmento, que é a exportação. Então, eu acho o seguinte, que vejam que o próprio Open Finance, né, a fase 3 do Open Finance, ele já começou por onde? Pelo Pix. Né? O Real Digital, eu acho que vai também começar pelo Pix, né? Porque é a ferramenta mais moderna que nós temos em termos de transferências e pagamento, e que vai efetivamente não acabar, nunca vai acabar os commodities, né, os produtos commodities, mas vai chacoalhar. Então, assim, boleto, a gente já vê o impacto, cartão de débito, a gente já vê o impacto, vide o que está acontecendo, né, com o valor de mercado de algumas adquirentes poderosíssimas, né, recentemente. O próprio cartão de crédito, né, quando a gente fala de Pix garantido, Pix parcelado, quer dizer, então, assim, o Pix, o real digital é uma coisinha ali, né, que vai acontecer naturalmente, né, depois que toda essa mexida que o Pix vai causar ainda nos produtos financeiros tradicionais, né, durante 2022. Então, e aí voltando para a questão do empreendedor individual, a gente está muito animado com essa agenda, porque imagina o empreendedor individual conseguir exportar, né? Isso praticamente não existe, e é o que acontece na China, né? A China, a gente vê o Alibaba, Tencent, né, fazendo isso, com a mão nas costas, né? E a gente tem tudo para fazer esse negócio acontecer também aqui no Brasil. Então, eu não diria que uma coisa depende da outra. Eu acho que essas são coisas que andam em paralelo, né? E a hora que elas convergirem, vai gerar uma revolução gigantesca no mercado financeiro brasileiro. Eu tenho uma pergunta aqui. Muito obrigada, desculpa, Fábio, muito obrigada pela sua resposta, pela sua contribuição. Eu tenho uma outra pergunta aqui para o Dr. Danilo Roque. O senhor acredita que essa regulação já venha em 2022? Boa pergunta, Jaqueline, e é um exercício de futurologia, né? Em algumas coisas o Brasil é muito célere para aprovar regulações, em outras nem tanto. Vide a LGPD, que a discussão começou em 2010, mas só saiu em 2018. Como é um tema muito caro, 5G chegando, IoT, tem uma previsão de um boom aí, eu acredito que sim. Espero, não só como jurista, mas como destinatário de inteligência artificial, como usuário, como consumidor, que venha de uma forma um pouco mais completa, talvez, com um pouco mais de discussão, mas sem tirar a liberdade e a inovação que o mercado tem o direito e o dever de trazer para a gente, né? Muito bem, muito obrigada. Eu gostaria de emendar aqui com a fala do Alexandre. Alexandre, você que está aí encabeçando várias iniciativas de inteligência artificial, o fato dessa iniciativa de se regular a tecnologia ou o termo aqui no Brasil preocupa ou de alguma forma limita o desenvolvimento de soluções de IA dentro do banco? Essa é
Ótima pergunta também na questão toda que a gente vem conversando, né? Eu acho que eu dei uma boa olhada ali no final da apresentação, mas na visão do banco a gente realmente não tem essa questão de limite ou, ou de, ou de cerceamento em cima de soluções de IA, né? A regulamentação ela é necessária, a gente viu isso, o doutor Danilo falou de várias, do que isso está acontecendo no mundo, a gente já está em vários países já com essa regulamentação feita, e a gente realmente tem que correr atrás dessa regulamentação, até mesmo para deixar claro quais são os princípios que a gente tem que atuar dentro da IA aqui no Brasil. É aquele negócio, não deixar a coisa muito solta, mas ter uma visão do que é seguro, do que é ético, do que é transparente para o cliente. A IA ela tem que ser explicável, né? Ou seja, quando você chega num resultado no final de um modelo, você tem que saber como que ela fez tudo para passar lá, qual foi o trace dela inteirinho para chegar naquele resultado e você ter uma razão de por que aquilo foi feito. Então, isso tudo é dar explicabilidade para a IA, é ser responsável também na questão de ser ético nas coisas que você está aplicando, como você está aplicando e o que você está fazendo para transformar aquele comportamento humano em cima de uma necessidade ou de uma solução que vá para o cliente. Vai facilitar a vida dele, vai colocar ali o que a gente tem de melhor nessas soluções, mas ela tem que ter sempre essa preocupação. E isso, em qualquer empresa ou qualquer solução ou projeto que você esteja fazendo em cima de modelos de IA, tem que se levar em cima disso. Hoje a gente tem várias melhores práticas, né? Em que a gente viu alguns falando aqui, o Vitor falou de algumas delas ali no último slide dele, até deu um print aqui, viu, Vitor, para ficar com ele aqui comigo. Então, foi bem interessante nesses tipos e seguir essas melhores práticas que a gente tem hoje. Eu compartilhei lá um modelo da Google, mas tem vários outros aí no mercado e a gente vê muito essa questão de seguir isso e colocar nas nossas discussões, né, já que a gente ainda não tem um projeto de lei, mas cada empresa seguir nesse movimento e sempre se preocupar com esse tipo de cuidado com as soluções que a gente vai levantando. E dentro desses projetos de leis, até como eu falei, a gente tem participado muito das discussões de como ter um projeto de lei que realmente traga para a gente essa transparência, essa ética e essa segurança, mas também que não cerceie a criatividade e a inovação em cima de soluções dentro do país, né? Senão a gente vira meros fazenda de dados, né? Para outros países aí que podem utilizar isso como um insight lá para eles e a gente acaba virando esse celeiro de dados, sendo que a gente tem que produzir conhecimento e produzir soluções inteiras dentro da IA. Eu queria ouvir também o Eugênio, depois o Fábio, depois o Antônio Carlos, sobre especificamente esse tema para a gente concluir. Eugênio, o desenvolvimento feito dentro da Kainos, ele leva em consideração os princípios éticos e temas que estão sendo discutidos nesses projetos de lei? Jaqueline, certamente que sim, tá? A gente leva em consideração toda essa questão ética, questão legal também, né? E leva em consideração, principalmente, o cliente, né? Ele está todo dentro de um contexto, de uma jornada do cliente. Nós precisamos ajudá-lo, né? Então, assim, uma inteligência artificial, ela não é só porque todo mundo está usando, tá? Ela tem uma razão, né? Ela tem algo que precisa ser acrescentada para o cliente. Nós precisamos ajudar. O cliente precisa de alguma informação, né? E interessante que o efeito colateral do uso da inteligência artificial não apenas ajuda o cliente, mas ajuda também quem está do outro lado, né? Ao invés de eu receber uma massiva quantidade de ligações perguntando o endereço, por exemplo, de uma loja, né? Ele começa a ser tratado pela inteligência artificial e o agente ele começa a tratar assuntos mais complexos. E isso traz uma valorização muito grande também para dentro de casa. Fábio, o que você nos diz?
Acho que o segredo aqui é o seguinte, por que eu preciso ter a cor da pele de uma pessoa no modelo, no algoritmo? Desculpa o pragmatismo, né? Isso é inaceitável. Isso não pode estar no modelo. O modelo de inteligência artificial é baseado em algoritmo, é baseado em dados, é baseado em variáveis. Por que isso deveria estar no modelo? Se está, está errado, né? Não é esse tipo de conduta que a gente espera, né, que quem utiliza os modelos de inteligência artificial fácil. A gente viu alguns casos aí, né, algumas questões relacionadas ao Facebook, inclusive, agora virou meta. Então, assim, tudo depende de que variável que a gente vai utilizar. E algumas simplesmente não fazem sentido serem utilizadas. Simplesmente isso. Acho que é um assunto que realmente é muito delicado, é muito polêmico, e a gente precisa ter realmente uma atitude mais enérgica sobre isso. Não faz nenhum sentido a gente utilizar variáveis que não façam não tenham nenhuma relação com o que todos nós acreditamos do ponto de vista de ética. Muito bem, Fábio, muito obrigada. Antônio Carlos, nesse projeto que vocês desenvolveram, princípios éticos, morais, quais foram as preocupações que nortearam o projeto? A gente entende que a adição de capacidades baseadas em inteligência artificiais e outras tecnologias são uma extensão do que já existe. Então, nós já temos especialistas em análise de riscos, em recuperação de crédito, em atendimento, em experiência do consumidor. Então, tudo isso, todas as tecnologias que a gente desenvolve são uma extensão do que já existe. Então, a gente colabora com esses diferentes profissionais, esses diferentes perfis, para direcionar. E aí entra, por exemplo, o que o Alexandre estava comentando, de entender o que essa inteligência está fazendo, agora o que o Fábio puxou, que é da onde que a inteligência está tirando o que ela aprendeu, que tipo de coisas que ela está considerando, e aí a integração das diferentes áreas dentro da organização. E aí, para puxar um outro assunto também que me veio aqui na cabeça, na parte da formação das pessoas que estão atuando no mercado, e aí envolve desde uma formação que entende todos esses riscos, e aí a gente tem diferentes ciências sociais que podem ser levadas em consideração para contribuir com essa visão. A gente tem outras ciências que, por exemplo, estudam a inteligência artificial em si, e as várias organizações podem contribuir com a formação desses profissionais, tanto dentro da organização quanto fora. Maravilhoso. Eu acho que nós teríamos aqui assunto para 2, 3, uma semana de webinar. E eu espero voltar nesse assunto com vocês, porque ele é muito importante e muito curioso, né? Com tantos desenvolvimentos importantes que a gente tem visto aí. Eu quero chamar o meu colega Marcos Cantarino para a gente fazer o encerramento, e já agradeço a todos pela participação, os nossos palestrantes, o meu agradecimento e carinho especial por ter aceito o nosso convite. De novo, o material, todo nosso webinar foi gravado e ficará disponível nos canais da Cantarino Brasileiro, e aqueles que responderam as nossas questões no nosso quiz intermediário aí entre uma palestra e outra, a nossa equipe vai fazer contato para pegar endereços e encaminhar o brinde do nosso patrocinador. Cantarino, cadê você? Estou aqui. Muito obrigado, Jaque, pela sua brilhante condução desse painel. Você foi linda e maravilhosa mais uma vez, tá? Muito obrigado.
Eu agradeço imensamente aí no Veto, a Five9, né, que foram fontes de inspiração para a gente visitar esse tema em 2021. 2022 a gente vai voltar novamente abordando o tema da inteligência artificial, porque a gente entende que existem questões tecnológicas, questões aí muito humanas também, que merecem ser constantemente visitadas. Tá legal? Valores humanos são soberanos e esse cuidado a gente tem que estar permanentemente alertando a toda a comunidade e lembrando sempre que sistemas e pessoas literalmente andam juntos. Volto aqui a agradecer aos nossos Atento, FirstTech, Embratel, que também embarcaram na nossa jornada, desde a parte do informativo, tá? E a todos vocês palestrantes, vocês reservaram um período aí dessa manhã para compartilhar o conhecimento de vocês. Isso é muito nobre, dividir conhecimento, tá? Muito obrigado a todos vocês, um excelente dia. Hoje ainda é quinta, né? Se fosse sexta, eu ia falar que sextou, mas quintou, tá? E espero rever todos vocês no dia 6 do 12, às 19 horas, no canal da Cantarino, para acompanhar aí tudo de mais legal que o setor financeiro fez em 12 meses. 12 meses em 1 hora, vocês vão poder ver aí nos canais da Cantarino Brasileiro, tá legal? Inscrevam no nosso site, tá? Muito, muito obrigado. Valeu, Jeff, Vitor, né? Essa turma maravilhosa aí. A Gabriela, que não apareceu aqui, ficou escondida aí, mas trabalhou pra caramba também para isso, tá? Gente, muito obrigado a todos e um ótimo dia, tá? Obrigada, bom dia e eu espero revê-los em breve. Saúde. Experiência. Essa palavrinha tem feito a diferença no mundo corporativo. Afinal, o consumidor está cada vez mais exigente. Você já conhece a solução do Veto Sigma? Uma solução integrada à Five9 que permite a interação com seu cliente em diversos canais de atendimento, preservando o histórico das conversas, tornando a comunicação fluida e fazendo com que seu cliente utilize o canal de atendimento em que ele se sente mais confortável. Com interface de gestão e relatórios unificada, é possível visualizar o volume de atendimento em cada canal, aplicando diversos filtros, permitindo que você rapidamente se adapte às mudanças no comportamento do seu cliente. Isso sem falar que a solução é baseada em um modelo de cobrança por usuário, independente dos canais de atendimento, ou seja, prático e eficiente.